Boa noite. Então cá estamos novamente para o nosso Chuta para Canto. Esta semana tivemos muitos desenvolvimentos, visto o nosso futebol. Eu vou começar pelos vossos casos positivos desta semana. Sara, qual foi o teu caso positivo desta semana? Eu tenho vários destaques. Eu destaco os 10 nomeados portugueses do Golden Boy, 3 do Porto, que é o Romário Baró, o Tiago Lopes e o Fábio Silva. 2 do Benfica, o Tomás Tavares e o Gonçalo Ramos. 2 do Sporting, o Eduardo Quaresma e o Rafael Camacho. O Tiago Jaló do Lille, o Pedro Neto do Wolverhampton. Acho que é bom termos tantos jogadores dentro de 100 nomeados para o Golden Boy. Destaco também o gol do Tecatito e do Giovanni Cabral nesta jornada, que foram grandes golos, e da jornada passada também destaco o gol de Silvestre Varela, que foi um grande gol. E destaco também o facto do Bruno Fernandes ser considerado o médio mais valioso do futebol mundial, através do Observatório de Futebol, que foi avaliado em 105 milhões de euros. Portanto, é o nosso futebol português que está em alta. Gol do Tecatito Corona, que de facto foi um golo, pronto, ao acaso, mas um bonito golo. Outro caso positivo, continuar a ver os jogos começarem a horas. Outro caso positivo, a possível realização do final da Taça da Liga dos Campeões em Lisboa. E pronto, fico-me por aqui, porque a Sara já destacou também os casos dos jovens que estão na lista dos 100 mais, e o Bruno Fernandes, o médio mais valioso, que outra coisa não seria de esperar. Portanto, acho que fico por aqui. E os pontos negativos? Podes começar tu. O ponto negativo desta semana. Ponto negativo. Não é bem um ponto negativo, é talvez uma reflexão. Os árbitros que foram nomeados para o Desportivo das Aves Porto, acho que, pronto, se calhar devia haver uma maior sensibilidade. Também acho que tem que ter atenção aos amarelos. E também os casos negativos têm sido, pronto, o começar já com alguns pés tortos, algumas equipas. Eu esqueci-me de referir um destaque positivo, mas acho que é importante destacar também que a Bundesliga feminina também já começou. E acho que é importante, visto que a maior parte dos campeonatos femininos terminaram, mas a Bundesliga feminina continua, e eu penso que é importante também dar ênfase ao futebol feminino. Relativamente aos destaques negativos, eu gostaria de destacar a lesão do Vieto. Realmente, durante o jogo, não é? Pelo que eu pude perceber, ele, como é que se diz, Lena? Uma luxação? Provavelmente fez uma luxação da articulação do ombro, ainda não sei, que não há boletim clínico do Sporting. Exato, fez uma luxação, pronto, e quer dizer, uma peça fundamental no Sporting, e agora o Ruben Amorim vai ter que articular tudo novamente para... Eu não destaquei isso porque, pronto, uma lesão não é um caso negativo, não é? Se formos a ver, o Benfica também teve lesões que implicaram a reestruturação de toda a sua defesa, e provavelmente está aí o problema dos grandes, é que estão a haver lesões que à partida seriam de esperar, não é? No decorrer de um jogo. Exato. Mas parece que há assim um certo azar com os grandes, não é? Lá está, é por isso que eu destaquei com um caso negativo no sentido como não há segunda liga, a quem é que se vai recorrer? Eu sei que o Sporting tem colocado alguns jovens na equipa, de qualquer maneira acho que é sempre um impacto negativo para um jogador, não é? Depois de vir da quarentena e lesionar-se novamente. E o mais engraçado é que aconteceu a 2 do Benfica, não é? Sim. Ao Marcano, que ainda foi em regresso de quarentena, não chegou a jogar, e agora ao Vieto em pleno jogo. Isso também um bocadinho está aí, da paragem que eles tiveram estes meses todos, que nós já tínhamos até falado, de por muito que treinem,
em casa, não é a mesma coisa depois na alta competição, não é? Estar ali os 90 minutos a correr, que isso poderia acontecer e se calhar vai acontecer muito mais, não? Sim, O caso e do dia foi um choque, não é? O caso do dia foi um choque. Fraca qualidade de jogo na Liga Portuguesa. Para mim é o Sobretudo os grandes. Incluo aqui também o Braga, como é óbvio. Uma fraca qualidade, péssima qualidade e contrapondo os ditos pequenos, entre aspas, que acho que regressaram muito melhor do que quando estava a decorrer a Liga. Mais motivados, melhor taticamente, até tecnicamente, é o que eu tenho observado. Os jogos são muito mais... Eu acho que houve um nivelar por baixo. Eu acho que não são os pequenos que são muito melhores, são os grandes que são muito piores. E por isso aproximaram-se, quer taticamente, quer estratégias de jogo, quer em termos de rendimento de cada jogador, aproximaram-se mais das equipas pequenas e acho que aí há um demérito das grandes e não propriamente um grande mérito das pequenas. As pequenas estão a manter o seu nível, os grandes é que baixaram o seu nível. Baixaram drasticamente. Pronto, falando ainda em clubes pequenos, mas na Grande Liga ainda, hoje foi o dia do Santa Clara e Portimonense, o empate a 1. Sim. Está em risco? O Portimonense está em risco, não é? Quer dizer, já ganhou, pronto, como empatou também com o Benfica e fez um excelente jogo e mereceu o empate, porque deu sempre a volta ao resultado, mas quem está pior é mesmo o Desportivo das Aves, que neste momento está a jogar com o Porto e está fraco, não é? Não esquecer que assim, ainda há 21 pontos, contando Sim. com os que já jogaram hoje, não é? Porque para os outros ainda há 24, ainda há 21 pontos em disputa. E claro que no final da tabela vai ser uma luta muito acesa até o último minuto, provavelmente, para ver quem sobe, quem desce para a segunda liga. Que é o outro problema, não é? É que para o ano já sabe quem vai subir. Exato. Mas há não sabe quem desce. Contestação, não é? Há contestação. Muita contestação. Há a decisão que se tomou Sim. em acabar com a segunda liga, portanto ainda não sabemos se vai decorrer exatamente, se não haverá a meio do campeonato do ano que vem problemas por causa de quem subiu, pronto, e decisões judiciais. Em relação aos jogos propriamente ditos da 27ª jornada, não foram brilhantes, na globalidade não foram brilhantes, houve nitidamente subrendimento dos jogadores, penso que não estão, talvez por vários motivos, um deles foi a paragem, outro deles é a falta de um ritmo competitivo, isto parece que voltamos todos de férias, mas férias mais prolongadas do que aquilo que eles costumam ter, sem pré-época, não é? Porque a maior parte das vezes tem pré-época, neste momento vieram de férias sem pré-época, e também as condicionantes inerentes ao próprio jogo, à forma como estão os jogos. Não estou a falar só do público, não é? Estou a falar também de haver pouquíssimos jogos que tenham interesse, não é? A não ser os que vão subir e descer e a luta pelo primeiro e segundo lugar, terceiro e quarto lugar, pronto. E isso está a fazer com que os jogos não tenham muito interesse. Claro que com o público haveria uma motivação maior para os jogadores e se calhar também lhes daria outro elan dentro de campo para eles chegarem a fazer melhores exibiçõezinhas. Exibições positivas. Eu tenho que destacar o Portimonense, não é? Porque perder 2-0 na primeira parte e deu a volta. Recuperar na segunda parte com duas excelentes jogadas, mais uma vez viu-se a debilidade que neste momento a defesa do Benfica, mas não só. Não é? Benfica não é vai jogar daqui a pouco. Vocês acham que será um jogo decisivo para o Lage? Não. Estou plenamente convencida que o Benfica vai ganhar, mas mesmo que não ganhe, o Bruno Lage não tem o seu lugar em perigo. Eu creio que não. O Benfica vai jogar. Atenção que o Benfica vai jogar com o Rio Ave. O Rio Ave tem uma excelente equipa, tem ótimos jogadores e não está a jogar mal.
Portanto, o Benfica vai ter que se aplicar e aquela defesa vai ter que ser um pouco mais consistente, que é o que não tem acontecido. Mesmo o meio-campo também não está a funcionar muito bem. O Bruno Lage vai ter que trabalhar nessas questões. Aliás, ele afirmou que não é por falta de empenho dos jogadores, portanto. Mas, de facto, para mim... Está a carburar. Aquele meio-campo, desde que entrou o Weigl, não está... Não, está a funcionar. Nem sintonizado com a defesa, nem sintonizado com o ataque, portanto anda ali um bocadinho, eu acho que à procura de onde é que é o meu lugar, onde é que eu jogo. E a defesa do Benfica, de facto, nos últimos tempos, além dos azares das lesões, também tem tido os azares da coordenação entre os diferentes defesas. Mas acho que mesmo que o Benfica empate ou perca, não vai perder, o Bruno Lage não tem o seu trabalho, o seu lugar em risco. Eu também não creio que tenha o seu lugar em risco, o Bruno Lage, não creio mesmo. E creio mesmo que vai ficar até ao final do ano. Eu creio que sim. Do ano, vai ficar até ao final do campeonato, até ao final de julho. Depois dependerá muito de outros fatores, não é? Dependerá também da Taça de Portugal, que já se sabe que é o 1 de agosto, não se sabe o local, mas que se vai realizar dia 1 de agosto. Portanto, tem a ver com vários fatores. Eu acho que só mesmo no final da época é que decidirá o futuro. Exatamente. O futuro do Lage. Leina, o Porto hoje vai ficar isolado no campeonato, tem tudo para ganhar, tudo para estar em cima, passar assim, uma semana desafogada? Tudo tem. Agora, o fraco jogo do Porto não me inspira muita confiança. Eu devo dizer que o Porto tem a obrigação de ganhar o Desportivo das Aves, até porque é o lanterna vermelha atualmente, mas o Porto não tem feito exibições que me permitam estar à vontade e dizer categoricamente o Porto vai ganhar. Que tem obrigação? Tem. Que irá ganhar? Tenho certas reticências em afirmar isso em pleno, porque de facto o Porto não está a jogar bem, a equipa não está bem, penso que não é só, também não é normal o que aconteceu, por exemplo, ao Alex Telles, não é? Não é normal voltar de castigo e ser novamente expulso. Sim, ele foi novamente expulso, pelo que eu pude perceber, foi através de protestos, nem foi pela falta em si. Faz-me pensar que de facto a equipa não está bem e isso reflete-se depois nos jogos. Portanto, não dou de barato que o Porto ganhe ao Desportivo das Aves. Tenho até grande receio que o Porto vá perder pontos com o Desportivo das Aves, mas tem a obrigação de ganhar, que tem. Agora, vamos ver, pelo que eu estou a espreitar, já falhou um penalti e as coisas começam isso também já começa a pesar, falhar um penalti no início do jogo começa a pesar. A ansiedade começa a crescer, embora o Porto esteja a controlar o jogo perfeitamente, que eu também estou aqui a dar uma espreita dela, é claro que essa ansiedade também começa a vir ao de cima nos jogadores, mas estou como a Helena, o Porto tem a obrigação de ganhar ao Desportivo das Aves, até porque é o último de liga, não é? Só por aí já se vê o grande fosso que existe entre um e outro clube, mas como a qualidade não está assim grande coisa, vamos, como diz o outro, prognósticos são no fim do jogo. Sara, e o Sporting? Capitão do Copa do Porto. O Sporting vai jogar com o Tondela? Sporting, é Sara, começa. Não é, Sara? E tu vês o último jogo correu bem? Portanto, já dá um alento ao que vem a seguir, não? É assim, eu continuo a achar, para mim... Há esperança? Assim, eu acho que assim, a qualidade do jogo de Sporting para mim é nada. Vocês perdi-vos. Já estão de volta. Sporting. Fala, Sara, o que é que achas do teu clube? Estou a dizer que a qualidade do jogo do Sporting para mim continua a ser miserável. Pronto, eu sei que o Ruben Amorim está a trabalhar, gosto que tenha apostado em jogadores da formação, porque neste momento não há mais jogadores onde se apostar, não é? O clube também está a passar por uma fase não muito boa. De qualquer forma, gosto de ver, por exemplo, o Eduardo Quaresma, acho que é um bom miúdo, acho que é um miúdo, um bom central, fez um excelente jogo. Agora vamos ver como é que aquele meio campo vai funcionar agora, saiu como é que ele há 2 semanas pôs o meio campo, hoje pôs outro.
A semana passada pôs o meio campo diferente, não sei se esta semana também vai ser igual. A defesa também foi diferente, só estava o Quaresma e o Matia e depois o Borja no outro lado. Assim, eu acho que o que vale é mesmo o facto de termos ganho. Pronto, com um grande gol de Giovanni, foi realmente um gol maravilhoso, mas é verdade que o Sporting foi controlando minimamente o jogo. Agora com o Tondela, iremos ver, o Tondela é o que eu digo, eu acho que as equipas ditas pequenas estão fortes, são bem dirigidas, os treinadores são bons, os técnicos são bons e percebem mais ou menos aquilo que o Ruben Amorim está a fazer. Está a jogar com um esquema de 3 centrais, com 2 laterais muito subidos na frente, que tendem a fazer todo o corredor, e isso também vai cansando, tanto o Acunha como o Rafael Tamacho, e eu continuo a achar que o Rafael Tamacho, aquele não é bem o lugar dele, ele é um extremo, e não me parece que fazer o corredor todo não esteja bem na defesa. Achas que não é uma boa aposta? Para mim não é, mas eu também não sou o treinador, eu não treino, eu não sei como é que eles estão no treino, não sei como é que eles estão a sentir, e eu preferia jogar no esquema de 4-4-2, que acho que é o esquema que mais beneficia o Sporting, mas o Ruben Amorim, melhor do que eu, que é treinador, saberá qual é o esquema tático que quer colocar. De qualquer maneira, eu penso que algumas experiências é como se fosse já uma pré-época do Sporting, não é? Vai colocando um, vai tirando o outro, colocando o outro, vai vendo como é que experiências. Vão evoluindo. Para já tem corrido bem, até porque o Braga deu contra o Boa Vista e o Boa Vista fez uma excelente exibição, o Braga fez uma exibição péssima e eu fico muito contente, porque gosto muito de Boa Vista e fiquei contente que Boa Vista também já subiu o limite e vai ficar na Primeira Liga, já conquistou os 32 pontos e estamos em igualdade, não é, com o Braga, esta luta, não é, entre o terceiro lugar, quem vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Eu até gosto. Quem tu colocarias nesse esquema do 4-4-2, quem colocarias à frente? Quem seriam os dois ao Sporting? O quê? Eu colocaria o... Estava no teu esquema 4-4-2, quem colocarias os dois da frente? Os dois da frente. Punha o Sporari e punha o Pedro Mendes. Acho que também tem que se dar valor a este jovem e acho que é um bom ponta de lança. Ana, falando em jovens, o Sérgio Conceição está a estrear um jovem novo, o Tomás Esteves. Sim. É uma estreia, acho que o último jogo, o último e o único até agora, tinha sido frente ao Casa Pia. Achas que uma semana decisiva, o Benfica vai jogar também, o Porto está a jogar, é a altura para estar a experimentar jogadores? Eu acho que é a altura, até porque o Porto não tem tido vários problemas e precisa de lançar jovens que têm toda a garra e que são bons tecnicamente. O Fábio lançado na semana passada, que estreou-se, jogou muito bem, portanto foi uma boa aposta. Eu acho que o Tomás Esteves também vai ser uma boa aposta e acho que não se pode ter medo de lançar os jogadores devido à fase do campeonato em que estamos. E porquê? Porque o Porto, neste momento, a equipa base, dita base do Porto, está sem ideias, está uma equipa que joga para trás. É uma equipa que nem joga para frente. O Porto parece que não tem criatividade nenhuma, aquele meio parece que desapareceu. Está sem ideias, joga muito para trás, não tem um meio campo criativo, o Sérgio Oliveira está um bocadinho agarrado. O Danilo sabemos que não é um meio campista. No banco hoje. O Danilo é um bom trinco, é um excelente trinco. Bem. Eu acho que o Danilo é bom para jogar à frente dos centrais, ou seja, para ser o tampão quando há um contra-ataque veloz, rápido. E acho que é preciso, de facto, o Porto ter criatividade, porque também não temos grandes avançados na equipa chamada base do Porto, com muito criativos e tecnicamente muito evoluídos, não é? Temos que ser corretos. Temos alguns jogadores que vão dando alguma criatividade, nomeadamente ultimamente tem sido o Tecatito e o Otávio a espaços. Não temos tido mais ninguém com grande criatividade. Portanto, eu acho que o Porto deve apostar na Youth League. Tem jogadores de futuro, tem jogadores que têm que se acreditar neles, porque não nos esqueçamos que muitas vezes um miúdo que vem da equipa B, que por acaso
caso são campeões europeus, não é? Portanto, faz-lhes bem serem lançados na equipa principal porque os estimula a mostrar toda a sua vivacidade, toda a sua técnica, toda a sua vontade de jogar. Portanto, eu acho que isso é preciso. O Porto precisa de ter alguém que tenha jovialidade e criatividade, que não tenha medo de arriscar. E por isso eu acho que o Sérgio Conceição tem que fazer isso. Também não tem outra hipótese neste momento, não é? Que seja alguém da formação do Porto. Ao Porto faz falta alguém que cresça no Porto, passe pelos aqueles estádios todos, das formações, das camadas jovens e chegue à equipa principal. Eu acho que faz falta isso ao Porto. Há alguns anos que o Porto não tem jogadores efetivamente formados e que joguem e que criem aquele espírito a Porto, como os portistas costumam dizer, é jogar a Porto. E acho que falta... Eu não me esqueço que, embora com muitos defeitos e muito criticado pelos portistas, houve um treinador que arriscou no Ruben Neves como capitão. Exatamente. Que é um jogador a Porto, criado e que sente o Porto, embora hoje não esteja no Porto, continua a sentir o Porto, e eu acho que isso é importante. Arriscar em jogadores novos, os treinadores não devem ter medo. Claro que não é pôr uma equipa inicial, 11 inicial, todos jovens, não é possível. É preciso dar também alguma maturidade e alguma manha que só se aprende com o tempo, não é? De jogo. Mas para isto estão os outros mais velhos, mais entusados e também podem ajudar que esse novo ou esses novos cresçam na equipa. Eu acho que é importante. Eu estou a ver, por exemplo, o exemplo de Eduardo Quaresma no Sporting. Acho que é uma boa aposta. Acho que é um jogador, por acaso ele tem jogado um bocadinho como lateral, não é bem central. É um esquema de três centrais, aquilo é... Ele está ali numa posição um bocadinho dúbia, digamos assim, mas tem correspondido muito bem e acho que é uma boa aposta. O Porto tem jogadores muito bons, tem centrais muito bons, como o Diogo, não é? Que na minha opinião até se devia apostar neles, e acho que sim, para a frente é que é o caminho. Há que apostar na rejuvenescimento da equipa do Porto também. E há que ver o lado positivo, o facto de agora os jogadores novos entrarem, visto que não há público, a ansiedade é igual, por ser uma estreia, mas a pressão é menor, porque se a qualidade do jogo não é tão boa, com os adeptos a assobiarem ou a mandarem bocas, a pressão torna-se maior para estes jogadores. O facto de não haver público também nos pode estar a ajudar, neste sentido da pressão, que não existe do público, a engrenarem também melhor na equipa e depois, quando houver público, conseguirem ter já uma maturidade maior para lidarem com esse tipo de pressão que vem do público, porque isso também existe. E muitas vezes é isso que faz com que os jogadores também não estejam tão bem dentro de campo, pelo menos estes jovens jogadores. E isso também pode ser um aspecto positivo, e acho bem que se aposte. Quer dizer, o Porto tem 3 jogadores nomeados para o Golden Boy, portanto, isso só revela que tem uma boa fornada. Eu sempre disse que o Porto tinha uma ótima fornada e tem que apostar nestes jogadores, que são muito bons. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, só para terminar, vamos todos assistir aos jogos, estamos à espera. E vocês acham que estes jogos vão ser decisivos? Vai-se decidir um primeiro lugar no campeonato? Eu acho que a jornada 28 vai ser uma jornada importante. Primeiro, o Benfica tem uma recepção fácil, que é o Santa Clara, não é? Portanto, dos 4 que estão na frente, o Benfica tem o jogo teoricamente mais fácil, que é com o Santa Clara. O Porto recebe o Boa Vista, é um derby, é um jogo sempre imprevisível, mesmo que o Porto esteja a jogar muito bem, o Boa Vista muito mal, é sempre imprevisível, e nesta fase é o contrário, acho que o Boa Vista está a jogar melhor que o Porto. Exatamente, é sempre um jogo imprevisível. E o Porto recebe o Boa Vista, sim. É no Dragão, então. É no Dragão. O Braga recebe o Vitória de Guimarães, portanto, boas notícias para o Sporting, porque é uma rivalidade complicada, é um jogo muito complicado para o Braga, embora seja o anfitrião. E também vai ser um derby, isto vai ser um jogo muito difícil também. Lá está, também é imprevisível, vai ser um ótimo jogo para ver. O Belenenses vai receber o Sporting, portanto, teoricamente o Sporting e o Benfica têm, na próxima jornada, a 28ª, alguma facilidade, digamos assim. Por acaso acho
que estive a ver o calendário, exato. Penso que é este o calendário, mas vou confirmar depois. É esse, Lena, é esse. Portanto, vamos ver. Acho que não vai ser decisivo, mas é uma jornada muito complicada para três. No fundo, para o primeiro e segundo lugar, porque o Benfica recebe o Santa Clara, e para o terceiro e quarto, porque o Braga recebe o Vitória e o Sporting, teoricamente, embora o Belenenses também às vezes seja imprevisível. Exato. Teoricamente nesta fase não vai haver jogos fáceis. Vai haver uns jogos mais interessantes, como a questão dos derbys, que são sempre interessantes de se verem. Eu acho que a última jornada, neste momento, vai ser mesmo a decisiva, porque o Sporting vai ao Dragão e o Braga vai ao Benfica, se não estou em erro. Sim. Portanto, eu acho que isso vai ser verdadeiramente, porque, entretanto, nestes jogos, a gente pode pôr um suponhamos, não é? Imagina que o Benfica ganha ao Santa Clara, mas o Porto empata ou perde com o Boa Vista, já volta tudo outra vez mais ou menos à normalidade, ou o Braga ganha e o Sporting perde, ou ao contrário, ou solidifica-se mais o terceiro lugar para o Sporting, ou seja, muita coisa ainda pode acontecer. Eu penso que a última jornada é que vai ser mesmo aquela decisiva de contar os pontinhos todos, e também penso que vai ser a mais interessante, nesta disputa dos lugares cimeiros. E até lá, se mantiver esta alternância, primeiro, segundo, terceiro, quarto, entre aspas, não é? Pronto, se até lá não tiver as coisas mais esclarecidas, claro que vai ser a jornada mais importante. Mas é assim, eu acho que não é fácil os próximos jogos, quer para Porto, quer para Braga, e são mais facilitados para o Benfica e para o Sporting, mas é imprevisível. O futebol, neste momento, é como digo, os pequenos estão a jogar melhor que os grandes. Eu também acho que e Santa Clara podem trazer alguma surpresa desagradável, quer ao Sporting, quer ao Benfica. Aliás, o Santa Clara já trouxe, não é? Porque ganhou efetivamente ao Braga. Pois. Portanto, é preciso ter atenção. É verdade que empatou hoje com o Portimonense, mas é preciso ter atenção a isso. E o Belenenses também fez um excelente jogo a jornada passada. Portanto, mas se pensares bem, o Braga foi muito abaixo com a substituição do treinador. Foi um golpe duro para o Braga. O Custódio não é a mesma coisa que o Ruben Amorim. Pronto, tem outras ideias, está a tentar lançar e vinha da equipa de Sub-23, não é? É diferente. Mas está a tentar impor as suas ideias, e também não é o treinador principal, porque ainda não tem o grau, tal como o Ruben Amorim, tem que esperar e ser outro problema. Nem sei quando é que vai haver os cursos para finalmente se resolver uma série de treinadores da Primeira Liga que estão nas mesmas condições, não é? Exatamente. A Federação agora vai ter que avaliar quando é que vai reabrir novamente os cursos para treinador, não é? Porque isto não faz muito sentido haver treinadores oficiais e treinadores oficiosos que são de facto os treinadores das equipas. Claro que eu também acho que tem que ser avaliado pelos próprios dirigentes, não é? Ao contratar um treinador devem ter em conta também que o treinador pode ou não exercer a sua competência de treinador na plenitude. Eu acho que isso era uma coisa que a Federação de facto tinha que rever. Eu acho que não faz muito sentido estar a contratar, não estou aqui a questionar a qualidade do Ruben Amorim ou de outros treinadores, mas é assim, se efetivamente não tem um grau que é desejado, até porque estes clubes jogam na Liga dos Campeões, jogam em competições europeias, não faz sentido depois nessas competições quem aparece não é o treinador Ruben Amorim, é o outro treinador que está a substituir. E eu acho que isso não faz sentido nenhum. Acho que ou se contratavam efetivamente treinadores que já tinham tudo completo, ou então faziam parte da equipa técnica e era o outro que se tinha que contratar. Acho que não faz muito sentido estar assim. E acho que nem é bom, acho que também não dá aquela confiança necessária aos jogadores. Acho que é diferente ter um que realmente tem tudo completo, acho que transmite outro tipo de confiança aos jogadores, não está aqui a qualidade do treinador, não é? Eu até acrescentaria, transmite confiança e transmite autoridade, porque o treinador é uma autoridade no balneário, deve tê-lo e por isso deve ter todas as possibilidades de exercer a sua autoridade e as suas competências, e assim não tem. Portanto, eu acho que mesmo os dirigentes, ao contratar, devem ter em conta, por muito que a competência deste ou daquele sejam excepcionais,
não tendo grau, não devem ser contratados, na minha opinião. Ou pelo menos não devem ser contratados para treinador principal. Exatamente. É um requerimento obrigatório. Os clubes podem ou não contratar quem tenha esse grau. Poder podem, só que depois não podem aparecer oficialmente como treinadores. Na ficha de jogo, aquele treinador é um treinador oficioso, não é um treinador oficial. Aliás, se fores ver os jogos da Liga dos Campeões e mesmo os jogos da Liga Europa, nunca aparece Ruben treinador oficial. Aparece sempre o Lionel. Claro, oficialmente é o vice-treinador, é o segundo treinador, digamos assim, que tem o grau que pode exercer essa competência. Portanto, não fica... E não dá uma boa imagem do futebol português, acho eu. Mais uma das coisas. Acho que não dá. Embora os treinadores portugueses sejam bons e tenham tido, pronto, no estrangeiro, estão a fazer grandes coisas e estão a evidenciar Portugal, e eu acho isso muito bom. Efetivamente, os nossos treinadores são bons, mas acho que não fica bem, não é? Mostrar isto, parece que posso fazer tudo e mais qualquer coisa atualmente no futebol português. Parece-me que há uma legislação que pode ser treinador. Assim também tirava o segundo grau ou o terceiro grau e também poderia ser treinador. Desde que tenha outra pessoa ao meu lado, que tenha o quarto grau. E que faça de conta que é o treinador. Exatamente. Não é? Alguém que dê a mão. Nem é uma posição boa para quem está à frente como verdadeiramente treinador oficial. Eu acho que... não é bom para os dois, não é bom para ninguém. E dá uma péssima imagem do futebol português. Dá a imagem de que existem regulamentos, mas que nós ultrapassamos sempre pela esquerda os regulamentos. E isso não dá uma boa imagem. Na minha opinião, ou é para cumprir, ou então mais vale dizer, não, desde que o clube queira, pode ser qualquer um nem que não tenha o curso, o que também não dá uma imagem profissional das coisas. Portanto, na minha opinião, não deveria haver treinadores oficiosos e treinadores oficiais. É o treinador que tem que ter o grau, senão não pode ser contratado como treinador. Pode ser contratado como treinador adjunto, o que quiser, mas não pode ser contratado como treinador. Acho, pronto, isso é uma das coisas que eu acho erradas. Continuo a dizer que dá uma péssima imagem do futebol português, da organização estrutural do futebol português, e pelo contrário, não dá confiança às equipas técnicas e também não dá confiança, na minha opinião, ao próprio treinador oficioso para impor as coisas também no balneário. Porque é a tal história, é olhado como o treinador oficioso. Não está. Pronto, vamos terminar como começamos. A Sara falou na Bundesliga feminina. Sim. E hoje terminou a Bundesliga. Bayern de Munique é campeão. Outra coisa que não se podia esperar. Exatamente. E depois isto também é outra questão. O Bayern ganhou, parece que pronto, não se pode comemorar o campeonato por causa da pandemia, mas eu duvido muito que aqui em Portugal, ou o Porto ou o Benfica, ganhem e que ninguém vá encher, por exemplo, uma Avenida dos Aliados. Acho muito difícil isso não acontecer, sinceramente. Eu espero bem que os portugueses tenham o bom senso de não o fazer. O bom senso. Muito difícil. Mas também... fervorosos com o futebol. Portanto, acho muito difícil que não estejam uma quantidade de pessoas, ou no Marquês, ou nos Aliados, para se festejar, quer de um, quer do outro. Queria terminar desejando felicidades ao nosso selecionador nacional, que renovou por mais 4 anos. Eu também ia revisar isso, desejar felicidades ao Fernando Santos. É verdade. E que seja tão bons quanto os últimos foram, que nos deram algumas boas, grandes alegrias e grandes vitórias. Portanto, Fernando Santos, felicidades e continuo a ganhar. É sinal que a seleção portuguesa ganha. E que está no bom caminho. Nós podemos não gostar muito da maneira como a seleção joga, mas a verdade é que ganha. Isso é o mais importante, são os títulos. Eu vou dizer, eu prefiro ganhar mal, a jogar mal, do que perder a jogar bem. Continuo a dizer isso e direi até ao fim, porque eu gostei muito de ter jogado mal o europeu e ter ganho o europeu. Eu também gostei, aliás, adorei, e acho que com todas as peripécias pelo caminho, o facto do Éder ter marcado o golo quando foi tão ostracizado pela imprensa e mesmo por alguns adeptos, foi tudo uma grande ironia. Acho que França até jogou melhor que Portugal. É o que eu digo, por isso
Eu joguei mal e ganhei. eficiente. Soube-me pela maravilha ter jogado mal e ganhar. Se for para continuar assim, eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Eu, nesse aspecto, não gosto de perder nem a feijões. Eu prefiro jogar bem e ter boa qualidade de jogo. Vamos aguardar ansiosamente pelos jogos da seleção. Tá. Ora, muito boa noite. Boas. Boa noite. Até ao próximo. Até ao próximo. Tchau.